Bom dia, Pai do Senhor Jesus seja com todos. Nessa manhã de hoje, o Espírito Santo de Deus vem falar conosco através da palavra dele. Eu estava ali e o Senhor me deu uma palavra, né? É no livro de Romanos capítulo 4, a partir do versículo, eu vou meditar a partir do versículo 1, né? Rapidinho aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Que o Senhor venha nos dar sabedoria. Essa é uma carta do apóstolo Paulo, né? Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, como também todos aqui da parte do Senhor, né? E que nós também vimos ser homens e mulheres de Deus, dar testemunho na terra, né? Porque aquilo que não nos edifica, não vai edificar outras pessoas também, amém? E aqui fala do exemplo de Abraão, né? O exemplo de Abraão. Abraão foi e sempre será um exemplo. Foi naquela época e também é nessa época, né? Na época que nós vivemos hoje, até nos dias de hoje, esse povo de Deus tem sido exemplo para nós. Então, nesta manhã eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero render graças ao Senhor, né? Pela sua vida, pelas nossas vidas, que o Senhor vai fazer coisas grandes e extraordinárias em nossas vidas, nos dando sabedoria, nos dando autoridade, e que o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações. E eu quero, mais uma vez, louvar a Deus pela sua vida e dizer, dê o seu joinha, continue comigo e o nome do Senhor vai ser glorificado, amém? E você, primeiro, que eu quero que você receba a palavra do Senhor, que você seja cheio da graça do Senhor. Isso é o mais importante para mim, porque o que importa é que nós viemos crescer na palavra do Senhor, obedecendo e aprendendo um com os outros. Se diz assim, capítulo 4, versículo 1. Então, o que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? Que ele começa dizendo, o apóstolo Paulo, né? O que nós podemos dizer dele, né? De Abraão, o antepassado da nossa raça. O que foi que ele conseguiu? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez, que Deus o aceitou? Ele está perguntando assim, se Abraão, tudo que Abraão conseguiu, foi por causa das coisas que ele fez, que Deus aceitou ele, foi por causa da obra das mãos dele? É isso que ele está perguntando. Se Deus aceitou ele por causa da obra, ou porque foi que Deus o aceitou, né? Aleluia, glória a Deus. E aqui ele continua dizendo, então ele teria motivo para se orgulhar. Ele diz, se fosse por causa da obra das mãos dele, ele teria muito motivo para se orgulhar de quê? Dele mesmo, das obras dele mesmo. Aleluia. Mas não foi por causa disso que Deus o aceitou. Aleluia. Mas não. Para se orgulhar diante de Deus, pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Disse, olha, não foi por causa disso, para ele se orgulhar diante de Deus, não. O que é que a Escritura Sagrada diz? Vamos saber aqui agora. O que é que a Escritura Sagrada diz, né? Aleluia. Isso, ela diz, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Foi por causa da fé que Abraão teve, né? A fé de Abraão foi tão grande em Deus que Deus o aceitou. É por isso que o aceitou, por causa que Deus o aceitou, né? O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito, por causa do trabalho que ele fez. Ou seja, quando nós recebemos nosso salário, nós temos todo o direito nele, porque nós trabalhamos por ele, nós o alcançamos, né? Aleluia, nós demos nosso suor por ele, nós o alcançamos por isso. Aleluia, Jesus. E aqui ele continua dizendo, porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em que Deus e a fé dessa pessoa que
faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Ou seja, Deus se agrada da pessoa que crê, né? A pessoa mesmo fazendo a obra do Senhor, mas vai dizer assim, olha, eu estou aqui fazendo essa obra do Senhor, estou fazendo esse benefício, porque o Senhor é comigo, porque Deus é comigo, e eu sei que vai dar certo, porque eu creio no Deus que me chamou, eu creio no Deus que me levantou. Isso, né? Nós não estamos colocando a fé em nós mesmos, como diz lá em Jeremias, né? Maldito o homem que confia, aleluia, na força do seu próprio braço, né? Porque quando Deus fala, maldito o homem que confia no homem, Deus está falando para mim e para você, maldito tu és se tu confiar na força do teu braço. Não, é em Deus que nós temos que crer todos os dias. E é por isso que eu estou aqui, deixando esses versículos aqui para nossa reflexão. Porque do jeito que Abraão fez, né, ele podia muito bem se gabar dele mesmo, mas não, ele tinha fé. Uma fé tão grande que quando Deus mandou ele sacrificar o filho dele, ele foi lá, né? E o filho dele perguntou, pai, aonde está o holocausto? O Isaac perguntou, cadê o holocausto? Ou seja, cadê o sacrifício? Ele disse o quê? Deus proverá. E era o único filho, né? Era o filho da promessa, né? Então Deus se agradou, né? Quando eu digo o único filho, é porque ele é o filho da promessa dele, né? Porque ele já tinha tido um antes com a concubina, mas por causa do erro de Sara, né? E muitas vezes acontece isso conosco, nós erramos, né? Nós não confiamos em Deus e queremos dar aquele jeitinho, né? Jeitinho, como diz o ditado popular, o jeitinho brasileiro. E nós não temos que fazer isso, nós temos que tão somente crer no nosso Deus. E aqui no versículo 6 ele diz, isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daquele que Deus aceita sem levar em conta o que ele fez. Ou seja, Deus aceita o pecador, nós com todo o nosso pecado, sem levar em conta o nosso pecado. Quando nós se arrependemos, chegando diante dele e falamos assim, olha, eu pequei, eu fiz o que não era bom aos teus olhos, eu fiz o que não era agradável ao Senhor, para que eu venha me vangloriar, mas eu estou diante do Senhor pedindo perdão. E é isso que Davi está falando, né? Porque Deus, quando Ele aceita o pecador, Ele aceita nessa condição, que ele se arrependa em espírito e em verdade. Então, quando nós fizermos alguma coisa que nós vamos ter certeza, né, aleluia, de que nós erramos e chegamos diante do Senhor, não adianta a gente contar para a igreja toda o que está acontecendo na nossa vida em secreto, porque aí muitos ali estão ali para espalhar fofoca. Não estou dizendo que os crentes é fofoqueiro, mas tem muitos ali que espalham. Você vai conversar com um irmão e o irmão sai falando para o mundo todo, aquele irmão ali está em pecado porque fez isso, fez aquilo, ou o irmão está fazendo isso aqui assim de errado. Não, meu irmão, chegue diante do altar do Senhor, confesse ao Senhor, fala, Senhor, olha a minha situação, eu estou assim, 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 porque ainda que o acusador venha te acusar, mas Deus é contigo, Ele já te liberou, aleluia. Davi disse, feliz aquele cuja a maldade Deus perdoou, aleluia, Deus perdoa, e cujo pecado Ele apaga, porque só Ele pode apagar os nossos pecados, só Ele pode nos perdoar, só o Senhor, só o nosso Deus pode nos livrar do nosso pecado. Feliz é aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado, aleluia, porque Deus tem todo o poder, Ele é juiz reto, Ele é um juiz fiel, amém? Só até aqui, meus amados irmãos. Depois eu vou ler mais um pouquinho dessa palavra, porque eu gostei muito, eu estava ali, o Senhor me falou, né, sobre essa palavra, e eu vim deixar essa palavra nesta manhã de hoje para nossa reflexão, para nossa meditação, e que o Espírito Santo venha falar ao teu coração. Pai, mais uma vez eu quero colocar a minha vida diante do teu altar, meu Deus, a vida da minha família, dos meus filhos, Pai, né? Tudo aquilo que me pertence eu coloco nas tuas mãos. Senhor, que o Senhor venha nos dar uma fé inabalável. Pai amado e querido, que o Senhor esteja visitando a tia Ana, a família dela.
Senhor, visita a Irani, visita toda a família, visita a irmã Lu, visita a minha irmã Silvana, o esposo, visita a casa dela. Meu Deus, o irmão de Minas Gerais, que o Senhor vá visitando, Senhor. Toma nas tuas mãos cada irmão, Senhor. Toma nas tuas mãos e visita de uma forma extraordinária, Pai. Que o teu nome seja glorificado e exaltado. Espírito Santo de Deus vai nos visitando, vai jogando por terra tudo que não te pertence, Senhor. Abra as comportas do céu em nosso favor, Pai. Glorifique e exalta o teu nome. Faz, Senhor, segundo a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Entra com providência e com justiça nas nossas vidas. É o que eu te peço e te rendo graça, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá autoridade. Quebra todo o arco do adversário, Senhor, para a glória do teu nome. E nesta hora de hoje eu coloco as nossas vidas nas tuas mãos. Os impedimentos, empecilhos, Pai. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver como o Senhor quer e não como nós queremos. Em nome de Jesus, amém? Que a graça e a paz do Senhor seja sempre conosco. O que eu daria ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito, amém?